Olá, futuros advogados! Hoje nós vamos falar sobre confiança. Como confiar em si mesmos na preparação da OAB e quais são os motivos que mais reprovam. Para vocês, qual que é o maior motivo de reprovação? Tirando a questão de estudo, estratégia e etc. Pensando naquilo que vocês, no interno de vocês, pensando assim, isso me atrapalha, isso é o meu sabotador, pensando nessa situação. Eu elenquei 3, mas aí se vocês quiserem trazer para mim aqui mais algumas outras coisas que são importantes para vocês, porque a gente está falando de coisas individuais, né? E isso é de cada um para cada um. Então, a falta de base jurídica, que está relacionada ao estudo, mas não é tudo, porque às vezes a gente sabe, a gente entendeu o conteúdo, a gente sabe a matéria, mas fica muito preocupado. Ah, eu não entendi. Ah, isso vai cair ou isso não vai cair. Ou a falta do contato mesmo com aquela matéria. As experiências negativas, então focar muito no que deu errado. Isso me prejudicou bastante. Ficar pensando, ai, mas eu fiz e não deu certo. Ai, mas eu não fui tão bem no simulado. Ah, mas eu fiz a prova mais de uma vez. Ah, a experiência do outro. Eu, assim, a comparação com seu colega de trabalho ou a comparação com seu colega de faculdade, porque dentro do curso você vai encontrar pessoas plurais, com inúmeras realidades, realidades financeiras, realidades de ajuda, né? Tem gente que tem muita ajuda, tem gente que já tem um monte de advogado na família, que vai ter uma possibilidade de estar conversando sobre isso na mesa do café. Imagina, você tem um pai advogado, você vai ter com quem trocar. Você tem alguns amigos já formados na área, você já trabalha num grande escritório, você vai ter muita troca, né? E isso vai te trazer uma base diferente. Ou você não tem nada disso. E aí eu vou falar de mim, eu não tinha nada disso. Quando eu entrei na faculdade, eu não conhecia nenhum advogado. Depois eu fui trabalhar em um órgão público que tinham profissionais formados, mas não com a OAB, então eles não tinham conseguido passar na prova da ordem, então também dá essa questão de que você fala, cara, essa pessoa é tão inteligente, e eu trabalhei com pessoas muito inteligentes, e falava assim, cara, essa pessoa não passou. E aí você começa a se comparar e falar assim, cara, se essa pessoa tão inteligente, que eu entendo que é uma pessoa que faz coisas incríveis, não conseguiu passar, será que eu vou passar? Um sabotador muito grande, se comparar. E aqui eu vou fazer um adendo a uma história pessoal minha, que é o seguinte, eu fiz algumas provas, como vocês sabem, eu sempre digo isso, e a minha mãe faleceu um pouco antes de eu fazer a prova que eu passei. E eu tinha uma coisa com ela, eu já tinha feito alguns concursos, algumas provas, como eu também já disse antes, meu pai é concursado, então a gente tinha essa proximidade com essa questão das provas. E a minha mãe gostava de me acompanhar até o portão da prova. E ela era muito comunicativa. Chegando num dia de prova, eu entrei para fazer a prova e ela ficava lendo lá, fazendo os negocinhos dela, ela gostava de fazer crochê, tricô, esses negócios, e ela ficava lá me esperando, lá as trocentas horas de prova. E outras mães faziam isso, algumas outras esposas, enfim. E um dia minha mãe conversando com uma pessoa lá, a pessoa falou para ela que estava aguardando, né? Eu não sei se era filho ou se era marido, que estava fazendo a prova, mas ele estava fazendo a prova pela 10ª vez. E a minha mãe ficou em pânico. E assim, mesmo que ela não quisesse levar esse pânico para mim, de alguma forma, quando eu saí da prova, eu saí com isso na minha cabeça, pensando assim, cara, deve ser muito difícil. Como que uma pessoa faz uma prova 10 vezes e não passa? Por que que essa pessoa faz uma prova 10 vezes e não passa? E aí eu fiquei muito pensativa em relação a isso e acabei me comparando um pouco a essa pessoa. E por que que eu estou dizendo isso para vocês? Porque isso foi uma coisa negativa. Então, nem se comparar com a colega que passou de primeira e nem se comparar com a pessoa que não passou, ou que desistiu. Por quê? Porque isso é uma jornada individual e a gente não sabe o que levou essa pessoa a não conseguir passar na prova.
que está acontecendo dentro da vida dela, o que essa pessoa, por que a pessoa não consegue estudar. Muitas vezes as pessoas têm pânico de prova, fica muito nervoso. Eu comentei em outros vídeos a respeito da escrita, né, da segunda fase, que você fica muito nervoso. A letra tem que ser uma letra legível, né? As pessoas vão ter que ler aquilo e entender. Então, tudo isso é uma questão. Às vezes a pessoa não tem familiaridade com prova de múltipla escolha, tem muita dificuldade, e isso também é uma questão. Como que a gente faz para melhorar isso? Que tem estratégias, para tudo tem estratégia, né? Como que você vai pensar assim, como que eu vou fazer para que isso não aconteça mais? Eu vou criar algumas estratégias para bloquear esses sabotadores na minha cabeça. Então, uma coisa, celebrar pequenas coisas que vocês conseguem. Então, consegui finalizar um curso, fui bem isso aqui deu certo. Coisas pequenas mesmo. Para quem me acompanha lá na outra rede, esses dias eu fiz um story, muito feliz porque eu tinha conseguido finalmente colocar a segunda tela no meu computador. É uma coisa muito besta, mas assim, eu passei. E eu não vou nem falar da grana, que às vezes é uma questão, mas não era essa a questão. Eu tenho muita dificuldade com tecnologia. E aí eu tinha um notebook que não aceitava a segunda tela, e aí eu meio que desisti, aí eu troquei de notebook por um notebook muito melhor, e aí é um notebook que tem uma tela grandona, e aí eu já falei assim, tá me suprindo. E aí, nos últimos meses antes do recesso forense, né, eu falei assim, cara, eu tô sentindo falta da segunda tela, porque eu preciso minimizar uma coisa ou dividir em duas telas. Aí eu falei, e era uma coisa que eu não estava fazendo, porque eu precisava pesquisar qual era a tela que eu queria, fazer uma busca de preço e comprar. E aí eu peguei meus últimos dias de férias e falei, cara, eu vou fazer isso. Então eu fui em algumas lojas, pesquisei, fui ao shopping, fui em outras lojas, vi na internet e decidi comprar. E aí, dentro dessa decisão de comprar, depois eu tinha que chegar em casa e instalar, né? Fazer funcionar. Então, a minha vitória, além de ter ido buscar uma coisa que eu queria, mas que eu tinha preguiça ou falta de tempo, foi também conseguir instalar sozinha. Eu poderia ter pedido ajuda para alguém? Sim. Eu tenho amigos que trabalham com isso, que sempre estão prontos para me ajudar, mas eu tentei fazer sozinha e deu certo. Então, para mim, é uma pequena vitória do dia a dia. E a gente tem que aprender a ficar feliz com isso. Então, sei lá, eu quero ter um cantinho de estudo. Consegui finalizar meu cantinho de estudo. Fique muito feliz. Fale assim, sabe, dê 3 tapinhas nas suas próprias costas, tipo assim, que legal. É isso. Isso é muito, muito, muito importante. Uma outra coisa que eu falei sobre comparação, que é uma coisa, é muito cruel se comparar com outro assim, com base em rede social, com base no superficial que a gente vê. Então, estabeleça metas que sejam possíveis para você. Não adianta você virar para mim e falar assim, eu vou estudar 10 horas por dia. Gente, é muito difícil estudar 10 horas por dia. Por incrível que pareça, a gente acaba trabalhando. A média de horas de trabalho de um advogado é entre 10 e 12 horas por dia, tá? Não vem pensando que vocês vão trabalhar 4, 5 horinhas por dia, porque não vão. Se você... Isso é trabalho. Então, por exemplo, recentemente eu passei a fazer sustentação oral. Cara, é um dia inteiro no tribunal. Você fica lá no TRT na Consolação, ou o dia inteiro, assim, a tarde inteira. Mas aí amanhã de manhã você está se preparando para ir, à tarde você está lá e você faz a sustentação, volta, a vida roda, então provavelmente você vai ter prazo para cumprir, alguma coisa para fazer. Mesma coisa quando tem audiência. Tem dia que você tem 3 audiências no mesmo dia, isso acontece, principalmente para quem trabalha em escritório grande, o número de processos é muito grande. Então, assim, a base de trabalho de um advogado é de 10 a 12 horas, mas é diferente do que você estar estudando, né? Eu fico 10, 12 horas sentada nessa cadeira, trabalhando, mas eu levanto, eu vou pegar um café, eu falo com alguém. O trabalho do advogado é diretamente ligado a pessoas,
Então, eu converso com o cliente, eu faço uma reunião, eu estou ali o tempo todo interagindo. E isso faz com que não seja maçante. Porque eu vou dizer para vocês, estudar é legal. Mentira. Estudar é maçante. Ninguém vira para mim e fala assim, eu gosto de estudar muito, o tempo todo, com uma faca na cabeça, pensando assim, eu preciso passar numa prova. Não. Eu gosto de estudar. Eu sou uma pessoa interessada, eu gosto de ler. Mas sem o compromisso fica muito mais tranquilo. Então, a gente tem que estabelecer metas reais. Como estabelecer essas metas reais? Falando assim, eu consigo fazer isso, eu consigo chegar até esse ponto, o meu dinheiro dá para isso. Cara, é óbvio, eu gosto muito de carro. Para quem não sabe, eu tenho gostos muito malucos. Gosto muito de carro. É óbvio que eu queria uma Mercedes. É óbvio que eu queria um Audi TT. Eu acho o Audi TT a coisa mais linda. Eu acho ele a cara de menina. Queria? Queria. Mas qual que é a minha realidade hoje? Pode ser que daqui para frente seja outra. Em algum momento eu pensei, eu quero um carro. E qual carro que dava para eu ter? Eu tive um Uno. E ele me serviu durante muito tempo. E depois eu troquei e melhorei. Mas ainda assim dentro da minha realidade, que não era, infelizmente, o Audi TT. Ainda. E aí, quando eu puder comprar o Audi TT, eu vou estar querendo outro, meu Deus. Porque, enfim. Mas chegando nessa linha de que você tem que saber até onde você consegue chegar, sem olhar para o outro e falar assim: caramba, olha, o que que essa pessoa fez? Cara, mas essa não é a realidade. Em uns vídeos anteriores, eu juntei dois cronogramas de estudo, né? Para duas realidades de vidas diferentes. Falei para vocês que vocês podiam mudar, justamente por isso. Porque às vezes o colega que consegue estudar 10 horas por dia, ele não tem nenhuma outra responsabilidade na vida. E aí, sei lá, as outras 12 horas, ele vai conseguir fazer outras coisas. Ou, por exemplo, eu não durmo muito. Então, o meu tempo é um pouco maior. Eu não tenho necessidade de dormir muito. Então, eu durmo tarde, acordo cedo e fico bem. Tem gente que não consegue e a gente precisa respeitar isso e incluir todas essas questões quando formos criar metas, tá? E eu falo isso, eu sempre falo, eu tenho grandes amigas, pessoas maravilhosas que estão comigo ao longo desses quase 9 anos de formada e ao longo de 15 anos, né? 5 de estudo, 5 de faculdade, mas esses tempos assim, que conseguiram passar na OAB antes de se formar. E eu fiquei muito ansiosa com isso. E assim, eu digo que eu tenho pessoas maravilhosas na minha vida porque são pessoas que nunca me diminuíram, que estavam lá para me ajudar. Mas às vezes não é essa a realidade. E então, a gente precisa entender e enfrentar de maneira clara o que de fato é a nossa realidade, o que de fato vai agregar para a nossa vida, para aquilo que você consegue fazer naquele momento e fazer aquilo que você consegue fazer naquele momento da melhor maneira possível. Sem isso, todas as outras questões ficam muito menores. Então, nossa, eu preciso fazer um cronograma. Se eu fizer um cronograma totalmente fora da minha realidade, sem sentar e pensar naquele tempo que eu tenho, naquela realidade que eu tenho, eu não vou conseguir. E aí isso vai me deixar cada vez mais frustrado e vai me levar para um lugar que não é tão legal. Então, sentar e olhar para si mesmo, pensando na sua realidade. Olha, eu tenho 2 filhos, eu tenho cachorro, eu tenho marido, ou eu tenho pais idosos que precisam da minha ajuda, ou eu tenho um problema de saúde que me limita de alguma forma, eu tenho um bairro muito barulhento, que me atrapalha muito, que me deixa maluca. Às vezes, num sábado à noite, que é um momento que eu gostaria de estudar, de ler um livro em paz, muitas vezes eu não consigo. Tem uma coisa legal para essa questão do barulho. Mantras. Mantra que você coloca no fone, ele te tira disso. E no Spotify tem mantras para estudo, que é super legal. Então você tem que pensar nessa sua realidade.
teve um momento que eu pensei assim, cara, eu gostaria de estudar no sábado à noite, mas eu não vou conseguir, então por que eu vou colocar no meu cronograma sábado à noite? Se eu sei que a rua vai estar uma confusão, vai ter uma casa tocando funk, eu tô tocando pagode, gente gritando, os meus familiares querendo atenção, então eu sei que não vai dar. Pense muito bem nisso quando for pegar e criar o seu cronograma, inclusive vai lá no meu outro vídeo, assista, clica lá e pegue o cronograma para você conseguir montar o seu. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Me sigam nas outras redes e me conte qual é a sua dificuldade, tá bom? Tchau, tchau, até mais.